Olá! Estamos de volta em mais um episódio do Além Delas e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso que é sobre as férias em casa com as crianças. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu sou a Ana Provazzi e eu estou com a Andressa Rosa. Sextou, hein, pessoal? E tô com a Donata Bimbati. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira. E falando, né, gente, desse assunto maravilhoso, porque é uma delícia, né, a gente poder estar mais pertinho deles em casa, nas férias, mas ao mesmo tempo também é muito desafiador, até pra gente poder conciliar, tirar essas crianças das telas, fazer atividades com eles e conciliar trabalho, porque não é todo mundo que entra de férias, né, eu tô com meias férias aí, que também é difícil, né? Você tá com as crianças em casa e continuar com a programação e com tudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é um assunto muito legal da gente falar realmente, porque de certa forma, grande parte das mães, né? Essa realmente é uma dor, porque às vezes falta criatividade, né? Então assim, não é o que a gente não faz, é a criatividade de o que fazer, né? A gente sempre fala que o simples dá certo, mas o que é simples? Como entrete uma criança? Porque nós estamos falando de um dia, né? Nós estamos falando de quase 30. Então, a gente já tá um pouquinho aqui antecipado não, né? Já no prazo das férias, a gente tá quase no meio das férias, mas ainda assim, esse é o momento da gente trazer esse tipo de conteúdo para vocês, visto que agora é a hora que a criatividade já se foi, que grande parte das atividades externas as crianças já estão enjoadas, porque vai sempre no mesmo lugar muitas vezes, né? E é legal, depois que também nesse episódio de hoje vocês, né, que trabalham com essa parte de integração de criança, né, buffets, comentem aqui embaixo também da nossa página e ofereçam seus serviços, né? Sempre temos aí muitas mães e mulheres nos assistindo, né? Eu acho que é super importante a gente falar disso. E aqui no podcast, posso dizer que eu tenho duas mães que passam por essa questão, né? Como é ter filhos em casa, meninas? Estando de férias, não estando de férias, tem rede de apoio, não tem rede de apoio, como é que é isso? Tudo vale nesse momento, pelo menos em casa é essa regra. Pra mim, vamos lá. A Júlia tem 3 anos, né, então é a segunda férias escolares dela. O ano passado a escola teve um período de férias na escola. Que legal. E aí ela participou, né, Ana? O Gabriel também, o Gabriel, né? foi. E esse ano a gente não vai ter. Aí já deu uma... Mas eu vou aproveitar, né? Pra quem quiser, no Colégio Objetivo nós teremos. Já fica uma divulgação. Com uma dica que é super gostoso, porque tá cheio de atividade. Até vou compartilhar um pouquinho depois com vocês, coisas que nós iremos fazer lá. Então, já fica essa dica aí bem legal. Já temos uma a fazer, mães, pra vocês. Levem pro Objetivo. E lá nós vamos ter 2 turmas, né? Então, nós teremos de manhã, das 8 ao meio-dia, e à tarde, das 13 às 17. E faixa etária? De 2 a 6 anos. Legal. Olha, que bacana. Com lanchinho pra eles poderem ficar lá. Que coisa boa. E é ótimo, né? Porque a gente sabe, a vida da gente como mãe, né? A gente não consegue parar A gente conta com a escola como aliado, não adianta. Então, nós vamos ter a pedidos dos pais, por conta, né, dessa correria e o que fazer com as crianças, né? Nossa, sim. Né? E tem todo esse cuidado, porque se você vai deixar em casa com alguém, você não sabe também quem... o que vai fazer, se vai deixar a criança só na tela, né? ali, sentada. Tela, o mal do né? século, né? Então, assim, colocar essas crianças pra brincar, se divertir, correr, né? né? Então, tem essa dica pra isso é legal. quem tá querendo, Bela dica, né? inclusive. Que é bem bacana. Sim. E aí já entrou um desespero, né? Porque já vem falando que a Júlia é um furacão, e ela é. Então a gente já falou, meu Deus, o que vamos fazer? Só que aí teve a sorte de eu também vou tirar férias, né? Que bom. Então a gente vai conseguir viajar, mas viagem dura poucos dias, né? São 30 aí. Sim. Mas é bom saber, né? E também acho que tem buffets na cidade que tem. Até por isso que eu ter. falei, né? Vocês compartilhem aqui com a gente, né? As atividades, pra gente poder divulgar também, né? Eu acho que sempre é muito válido, né? E a Júlia é aquela criança, acho que a maioria, né, fica um pouquinho na tela e já tá estressado. Se ela fica dentro de casa, sabe? É muito louco, né? Mas o Gabriel, ele sempre foi uma criança que não gosta de ficar na frente da televisão. Ele não gosta.
Então, mas é difícil também, né? Porque às vezes a gente precisa, né? Não, exato. Porque, né, eu falo ali, como mãe, você precisa fazer a comida, né? Você precisa trabalhar, você precisa... E que é bom, lógico que é maravilhoso ele não ter essa frequência na tela, até porque foi uma coisa que a gente tentou fazer com que ele não ficasse. Mas tem momentos que a gente precisa, né? A gente precisa do tempinho, né? Seja para resolver as coisas de casa, seja para autocuidado, né? O tempo de respiro mesmo, né? Não adianta também, a demanda é sempre grande, né? E é o que eu ouço, tá? Na minha casa de férias, a minha irmã sempre fala, gente, é linha de produção, porque ela fala, eu acordo pra dar o café da manhã, eu tô lavando a louça do café da manhã, já tô fazendo o almoço, eu tô limpando a louça do almoço, já tô fazendo o café da tarde, eu tô com cara, eu não saio da fome. cozinha. Exato. Quero comer uma coisa. Essa é a Isso que eu ia frase falar. da Júlia, atualmente. Exatamente, porque, teoricamente, tanto Gabi quanto Júlia é uma fase de crescimento, é o estirão. Os meus sobrinhos são mais velhos, também tá no estirão. Matheus tá com 7, ele vai estar com 10. Então, gente, é uma boca santa, que misericórdia. Sim. Então, minha irmã fala, gente, eu não saio da cozinha. Eu saio da cozinha na hora de jantar, depois do jantar, mas tipo assim, porque eles estão dormindo, da hora que eu vou dormir, parece que é assim, ai, acordei, com fome. Eu falo, cara, eu piro, né? Então, é muito louco isso, assim, é linha de produção total também, né? Sim. E a criatividade, né? Porque 2 dias comendo a mesma coisa já não rola, né? Exato, E é legal você falar isso até para nos ajudar, né? Que é algo que é difícil nas férias, é você organizar a alimentação e a rotina, Sim. porque sempre parece que pede, até falei para você, né? Pede uma porcariazinha, pede uma coisinha ali para você comer, e a gente queria essas dicas tuas, né? Sim. De como conseguir organizar essa alimentação em casa com os pequenos. E é muito legal a gente ter esse cuidado, porque como você falou, e essa questão do pedir, a gente tem 2 fatores que pede. A gente tem a criança que pede, porque logicamente que em algum momento a gente dá alguma coisa, então eles têm essa memória, né? Principalmente afetiva, né? Porque esses da moda rolam afeto e as propagandas de TV intensificam demais nessa época, então o tempo mesmo que pequeno que fica na tela, eles estão sendo incentivados, não adianta. E às vezes justamente por isso, pelo próprio cansaço da mãe, pela falta de tempo, pede. Vão pedir, chega aqui, porque a hora que respira, às vezes que toma um banho também. Então, assim, logicamente que é fácil falar, né? Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, buscar manter o máximo possível da rotina da criança atual. Então, lógico, você não vai fazer a criança acordar às 6 horas da manhã, mas não vai deixar acordar às 11 só para o almoço, porque deve ter a manhã inteira livre. Se ele tem essa rotina, porque estuda tarde, ok. Mas se é uma criança acostumada a acordar às 6, porque entra na escola às 7, não faz sentido acordar às 11. Porque vocês vão mudar e até um ciclo circadiano mesmo da criança, ter uma alteração de cortisol por 20 dias, 25 dias. E para voltar de novo? Aí vira aquele estresse de novo. Então, é o estresse para adaptação das férias, mas é um novo estresse para readaptação da aula de novo, né? Do segundo semestre. Então, eu sempre falo, mãe, por mais que seja difícil, a gente também fala, é modo férias, beleza, não tem que acordar cedo com as crianças. Reflita sobre isso. Não precisa acordar às 6 horas, mas também não precisa ser às 11, né? Então, é importante a rotininha da criança, é importante ela ter um café da manhã, ela ter o horário do almoço. Pode brincar, mas vai parar para vir almoçar. Precisa ter essa rotina, tanto para metabolismo, quanto para equilíbrio de ciclo circadiano e cortisol, porque, gente, a gente tem tido criança com cortisol alto. Criança estressada, né? E que ganha as coisas no grito, muitas vezes, e aí vira um tumulto ao redor. Então, a gente tem que olhar muito isso. Eu separei algumas dicas para compartilhar aqui também, porque se faz, né? Então, assim, não é só falar, mãe, se vira, acorda a criança. Não, eu vou dar dicas para vocês dessa parte de alimentação, ajudar na criatividade, mas principalmente explicar que o básico funciona. Tanto o básico na comida, arroz, feijão, uma carninha, né? Um pãozinho de manhã, um ovinho mexido, um pãozinho na chapa com manteiga, porque tá tudo bem, eles têm fase de crescimento, então não é bicho de 7 cabeças, né? Mas que também, às vezes, uma brincadeira de brincar de mangueira, encher uma bexiga de água e atacar, sabe? Não precisa ser nada grandioso. A gente acha que para entreter uma criança tem que ser algo mirabolante. E é uma coisa assim, que eu vejo muito isso com o paciente, mas eu sinto muito isso na minha família com as crianças. Porque minha irmã trabalha, minha irmã é autônoma, então ela não entra em férias. Então, toda vez que ela vai trabalhar, a gente precisa se desdobrar quem fica. Então, ou é a avó ou é a Dinda. Então, a gente fazia um cronograma. Então, um dia na semana era comigo, 2 com a minha mãe, 3 com a minha irmã. Então, minha irmã podia trabalhar nesses 2 dias.
render, e se precisasse, mas um dia a gente se desdobrava. E eu me lembro, assim, isso pra mim é marcante. Um dia que eu peguei, falei, vamos todo mundo passear. Peguei as cachorras, peguei as crianças e a gente foi na prefeitura. Tava, acho que, terminando de construir, acabado de terminar de construir. Isso tem, acho que um ano passado. Então, já tinha construído. E a gente tava lá brincando, eles andando de bicicleta, depois eles cansaram, jogaram as coisas no chão e sentamos no chão. Meu pai apareceu lá, de surpresa. Aí a gente começou a olhar, a gente achou um pedaço de papelão lá, que era a sobra do piso da prefeitura. A gente virou fazer esquibunda. Porque lá tem uns morros bons, né? Sim. E a gente passou a tarde. Só que a parte mais gostosa, né? Minha mãe sempre falou isso. A gente aproveitar da criança pra voltar a ser criança. E, gente, claro que eu quase não andei no dia seguinte, né? Porque assim, eu tô com a bola toda. Mas a gente olhar muito pra isso, não precisa de muita coisa. Então, assim, é só fazer algo externo. Né? Então, às vezes eu sair da casa. Então, não é levar no cinema, levar pra São Paulo. Legal fazer programas culturais, sem dúvida. Mas, assim, dá tempo. Né? Custo, sobretudo. E é legal você trazer isso, que é uma coisa que a gente tá trocando muito, né, atualmente, até por conta da demanda, da correria, mas a gente não precisa de muito, né, porque quando a gente olha pra nossa infância, a gente passava o dia brincando na rua, Exatamente. né, e hoje em dia, são coisas que nós não fazemos com as nossas crianças, né, e o quanto tudo isso muda, a gente trazer mais a essência, trazer mais o ser do que o ter, né? E é normal, porque hoje o que acontece? A gente abre uma televisão, é o tempo inteiro brinquedo atrás de brinquedo, propaganda atrás de propaganda. E não que seja errado, é gostoso, mas é sempre trazer esse equilíbrio da vida, Exato. né? Trazer mais essa brincadeira, trazer essas coisas simples que pode mudar. E também uma coisa muito importante, trazer tempo ocioso. As crianças hoje em dia, elas não têm esse tempo ocioso. Não. Sabe você deixar a criança um pouco sem nada pra fazer? Sim. Fazer com que o tédio também faça parte, porque o tédio faz parte da nossa vida. Faz e precisa, A né? A gente tá frustração, com crianças hiperativas demais. A gente estava falando sobre isso esses dias, né? O quanto tá aumentando, eu faço mestrado, né? E no mestrado a gente estava conversando sobre o quanto tá aumentando essa questão do medicamento nos adolescentes hoje. E isso é tudo uma construção desse tempo moderno, do quanto a gente tem que tomar cuidado, porque a geração que a gente tá colocando no mundo, né? E é uma hiperprodutividade o tempo inteiro. Ok que nós viemos de uma fase diferente, tivemos que nos adaptar com essa mudança, né, de hiperprodutividade o tempo todo. E é justamente isso, mas não significa passar isso para os nossos filhos. Eles precisam lidar. É exatamente isso, com a frustração, com o ócio. Eles precisam entender que dá tempo de fazer as coisas. E até uma tarefa a gente vai, faz, dá resposta para terminar logo. Gente, não deixa pensar muitas vezes. E é uma criança irritada. Eu falei, o cortisol da criança estoura. Sim. Aí altera sono. Né? E é justamente isso. Daí você vai no médico, não que o médico esteja errado, mas assim, precisa medicar para acalmar. Então, assim, é inversão de valores, né? Inversão de papéis, muitas vezes, né? Então, a gente precisa. E assim, né? A gente sabe que tem férias todo ano. Sim. Né? Então, assim, é uma questão da gente buscar também organizar-se para isso, né? É o que a gente fala. Lógico que nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Mas, e eu falo, isso é uma certeza que a gente tem. A partir do momento que a gente coloca uma criança na escola, a gente sabe que julho, entre finalzinho de dezembro e janeiro, vai ter férias. Goste ou não goste, isso vai acontecer. Então, a gente precisa exatamente olhar. Então, é o que você falou, Andressa. Planejei uma viagem, não distrai 100%, mas é algo diferente. Sim. Né? Sair da rotina. Exato. Né? E às vezes o passear de carro, entender que assim, passear é bom, mas que às vezes demora a chegar no destino, porque criança não tem paciência dentro do carro. Não, né? Quer parar o tempo inteiro, reclama, já chegou? Já chegou? Né? Então, entender tudo isso é importante. É só uma criança. Eu sei, mas é uma criança que às vezes precisa ser conversado. Eu falo muito isso com a minha irmã, que é uma coisa, o perfil de criação que eu acho muito legal. Explicar para a criança quando você fala um não. Porque não é não porque eu não quero, porque eu mando, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Fale com seu pai. Gente, às vezes não, só, né? Lógico que assim, bom recém-nascido muitas vezes não, mas assim, dá para ter diálogo, a criança entende muito mais do que a gente desde imagina. recém-nascido, eles entendem tudo. Gente, eles dão uma lição na gente. E é maravilhoso, assim, porque quando a gente só responde um não, para eles nunca vão entender por que aquele não está sendo falado, né? Então, assim, essa geração de hoje é uma geração assustadora, vamos dizer, né? A gente já acredita, por quê? Mas por quê? Mas por quê?
E o quanto é gostoso a gente trabalhar isso pra eles poderem ter esse equilíbrio e entender, né? Na verdade, mexe com a gente, né? Porque a gente tem que também entender o porquê do nosso não. Não é só porque você não quer fazer, tá? Eu vou falar não pra ele, mas daí Então, deixa eu entender por que eu vou falar não primeiro, antes de eu falar, porque explicar vai ser pior, né? Mas só falar sim, às vezes. Exato. É isso. É muito doido, né? Bora compartilhar um pouquinho, então, as nossas dicas? Isso que eu ia falar, Ana. Conta pra nós aí dicas. Olha, gente, aqui, né, é umas atividades, né? Porque na minha época que eu era professora de arte, né? Ai, que eu já fui, né? Há um tempinho atrás. E são ideias, é esse site aqui, tá? Não são minhas. Mas é muito bacana porque são coisas que a gente acaba fazendo mesmo, de arte e artesanato com as crianças. E o quanto a gente se diverte fazendo, a verdade é essa, E é uma coisinha diferente que você pode fazer ali com a criança e é muito gostoso, né? Ali a ideia de massinha caseira, quem aqui lembra? Que eu lembro que eu fazia muito na minha infância. Que delícia. Não, eu me vi já nessas Não três imagens aqui, não que delícia. E o que é legal? Ali, né, na primeira massinha caseira, a gente trabalha também uma coisa bacana, que a Dô pode falar mais, que é de estar na cozinha com a criança, fazendo uma coisinha diferente, legal. né? E aqui é a bexiga, né? Que você pode trabalhar o sensorial, trabalhar muito essa coordenação motora fina da criança, né? Que é importante tanto para a parte também de escrita depois, né? Essa centralização do corpo. E aqui eu adoro porque é a coordenação motora mesmo, né? Da parte corporal. Que a criança ainda está aprendendo a trabalhar essa parte do equilíbrio, essa parte da agilidade, a lateralidade. Então, a gente acaba trabalhando tudo, né? Porque trabalha também o lógico, matemático, trabalha o lado esquerdo do cérebro, trabalha de formas diferentes que a gente consegue brincar. A criança nem vai perceber que a gente está trabalhando atividades mesmo, né? Sensoriais, escolares, mas ela nem vai perceber porque ela vai estar brincando. Então, ela vai estar ali naquele meio, né? Se quiser passar para o próximo, Lucas. E eu já palpitando aqui, né? Principalmente vendo. Uma coisa que é legal, se a gente puder... Às vezes não é você fazer, lógico, não tá fazendo um grupo grande, sozinha com seu filho. Sim. Mas junto umas 2, 3 amigas, de forma tipo assim, não, hoje eu fico com os 3. Porque daí amanhã dá outra respiradinha, fica, você né? ganha um respiro pra não ficar todo dia também, né? Aquela divisão ali, né? Aqui eu adoro, né, que são os saquinhos sensoriais. Isso aqui é ótimo para trabalhar com crianças pequenas, assim, de 2 a 3 anos, porque eles ainda estão trabalhando essa questão sensorial, a diferença da textura, o toque, né? Então, trabalha essa brincadeira ao mesmo tempo, né? Aqui, essa parte da esponjinha, né? Que muita criança tem essa agonia, né? De se sujar, né? E hoje em dia, por conta das telas, a gente acaba fugindo do se sujar, né? As crianças não querem tá ali tocando, sujando. E é muito bacana porque você trabalha a textura também e brinca com o sujar, né? Isso é muito legal. E aqui a atividade 6, que é com algodão, é uma atividade que eu gosto muito porque a gente trabalha a pinça, né? O movimento do pinçar com a criança, que é o trabalho depois para pegar no lápis. Você ganha essa força porque o que acontece hoje em dia? As crianças, elas acabam não tendo essa força do dedo. Entendi. A gente não trabalha isso, né? Por quê? Tá aqui, né? O tempo inteiro. O digital Sabe ali, que né? ontem eu vi na internet uma postagem também de uma psicóloga de um bebê não, uma criança de uns 2 anos dormindo e ela dormia assim, mexendo. Eu vi Então, isso. eu falei, gente, que coisa assustadora. Assusta. Real. O que mais assusta é isso, é real, né? Ninguém inventou isso. Eu falei, mas que assustador. O quanto a criança está completamente viciada naquilo, É né? aquela criança, né, que come com o tablet, acorda com o tablet 24 horas. Nossa, dava desespero, porque ele estava dormindo, você vê que era um sono transtornado, que ele estava sonhando alguma coisa e ele estava na tela, movimentando, dormindo. E o que é tenso ali também, né, porque além de tudo que a gente sabe que é ruim, pensa o visual também dessa criança, né, porque essa luz do celular, do tablet, Nossa, é muito né. prejudicial. Gente, eu também fiquei assustada de ver. Nossa, mexeu muito comigo ver isso Dormindo, ontem. né? Muito, dormindo. O E que- não é uma criança, acho que não tem 2 anos. O que mais pega, assim, em relação à tela, pra mim e pro João, é a questão da evolução hormonal, a de ser adiantada, né? A Júlia, menina, muito. então é uma coisa que a gente fica mais preocupada ainda, sabe? Uhum. Então, a gente não dá, assim, é muito difícil dar.
A gente dá, às vezes, quando tá no carro, quando a gente quer que ela não durma. Sim, né? mas são momentos específicos, pontuais. não é uma rotina. Só que a gente se cobra muito, a gente fica muito ligado nisso, né? Por conta disso, do medo de ela desenvolver antes do que deveria. E é algo muito importante que você trouxe essa questão do hormônio, porque as crianças hoje em dia estão realmente muito adiantadas e é por estímulo. Né? Então não adianta ir só no endócrino, vai tomar hormônio para retardar. Não é uma questão de tomar hormônio para retardar, isso vai suprir um momento e as consequências desse hormônio mais para frente. Não se sabe. E é justamente isso, talvez tratar, vamos, né, preventivo então. Né? Se a gente pode evitar, né, se a gente pode controlar. Isso é uma coisa muito importante, foi muito legal você trazer isso, porque as crianças estão muito, gente, 8, 9 anos, elas estão praticamente formação de corpo. Sim, então, isso é uma coisa que a gente fica a gente muito formava com 12, 13 anos, né? Com quase 14. Exato. Isso, menstruação super antecipada, então precisa prestar atenção. E também tem essa questão da alimentação, né, Total. Porque isso também atrapalha muito, né? Muito, muito, muito. Reparem que hoje em dia a gente já tem uma estatura média menor. Exato. Antigamente, aí, década de 80 até década de 90, a gente tinha uma estatura média de 1,70. Hoje em dia, a estatura média do brasileiro já caiu para 1,65. Olha. Mulheres de 1,62 a 1,65. Homens aproximadamente 1,70. Antes, homens eram na baixa de 1,80. Então, olha como já caiu. E é por isso, porque, primeiro, sedentarismo, não adianta. Segundo, alimentação, né? Não tem nutriente no corpo. Porque eu falo, a alimentação não é encher barriga, gente. Tá, matou a fome, pronto. Não é matar fome. Qualidade, é nutrir o corpo. E os alimentos, eles são perfeitos por isso. Por que eles são coloridos? Né? Por que eles têm consistência diferente? E a gente tem, hoje em dia, uma demanda muito grande, né? De praticidade, vamos dizer assim. Porque não é os fast foods que são só os responsáveis. Mas os industrializados como um todo. Então tá falando mal? Não tô. Eu acho que a gente pode utilizar. Se isso vir para agregar valor, se isso vir para salvar de alguma coisa. O problema é que as pessoas não têm mais a salvação. Isso se tornou rotina. A gente não anda até o portão, gente. A gente não abre mais uma porta na casa. Tudo é botão. Acho que é importante a gente citar também, né, que a desculpa é, comer saudável é caro. Nossa, gente, essa pra mim é a desculpa mais furada. Quanto que é no fast food um lanche, né, completo? Sim. Quanto que é? Quanto é pra você ir até a feira e comprar uma dúzia de ovos? Exato. Né, uma verdura, uma mas alface. a carne tá cara. Né, como se a alimentação fosse carne. Essa A gente nem precisa de uma demanda grande de carne. O básico, gente, arroz e feijão não é absurdo. Pelo rendimento. De verdade, né? Exato, pelo rendimento, né? Então, assim, o fubá, né? Então, assim, não são coisas caras. Sim. Né? Porque tem um rendimento grande. 1 quilo de carne é 1 quilo de carne. 1 quilo de arroz, a gente fala aí de 3, dependendo da marca, de 3 a 4,5 kg de comida. Então, a gente tem 4 vezes o fator de correção dela. O feijão é a mesma coisa. A gente tem fator de correção 3, fora caldo. Então, peraí. Então, você paga R$10 num pacote de feijão, mas é como se você fosse usar ele 4 vezes mais, né? Então, na verdade, ele sai o quê? Por R$2? R$2,50 exatamente? Então, não é caro 1 quilo de feijão a R$2,50. Claro, cozido, com caldo, com tudo, né? Com fator de correção. Então, a gente arranja desculpas. Mas dá trabalho. Aí eu posso começar a concordar. Demanda um tempo. Demanda uma organização, um planejamento. Então, ter um feijão cozido na geladeira que você faça uma vez por mês e você congele é uma possibilidade. Não precisa cozinhar todo dia, né? Exatamente. Mas dá trabalho pensar, muitas vezes, né? Não é parar, porque a gente para pra fazer. Porque você vai no restaurante, você não espera pra ser atendido, você não espera pra receber a comida, então você esperou. Seria o tempo de você estar em ação na casa, né? Você pede uma comida, você não espera o delivery? Sim. Então, também não é desculpa, é que a gente acomoda, é o que eu falo muito, a gente acomoda nessa questão de delegar pro outro, na função, não dava, era o que dava pra sair do drive. Tá, vai passar no drive aqui do Mac. Gente, tem dia que é 1 hora na fila. Gente, até a fome passa. Até uma coisa que é um pouco assustadora, né? Se você Muito. for olhar. O Mac ali não tem dia e não tem hora, né? Tá o tempo todo. Ele só não vem de 24 horas porque ele fecha meia-noite. Gente. Então, meia-noite o rapaz fecha.
E aí acaba a fila. Você sabe que eu não morava em Tatuí na época que montaram o Mac aqui, né? E eu comentei com o Caio, eu falei, nossa, será que o Mac é uma coisa que vai virar em Tatuí, né? Vai né? falir. Eu falei, vai falir. Mac em Tatuí, no custo que vai falir. Gente, e aí entra essa questão até do que você falou, né? Sobre comer comida saudável é caro. E aí me pensou tanto sobre isso, sobre essas relações e essas prioridades, né, de alimentação. Porque se você for ver o Mac é caro. Eu acho. Principalmente, né? assim, né? Principalmente um combo infantil, por causa da lembrancinha. Isso, porque... E você come em quanto tempo? Em quantos minutos? Não é uma coisa ali, né, que e vai. E gastar o mesmo valor na feira, você vai render a sua alimentação. Você faz 1, 2, 3, né? Com o mesmo valor. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa a questão é mudar tempo. o nosso olhar. Né? Eu falo muito isso. A gente precisa olhar mais para a organização e para planejamento. Então, ninguém está falando que precisa todo dia cozinhar, né? Ou que tem que tentar contratar uma empregada. Não é isso. Mas precisa. E fora, assim, que daí, para mim, a feira é uma coisa muito... memória afetiva. Eu cresci indo na feira com meu pai. Lógico que ele comprava salgadinho da feira. Na minha época tinha uns negócios, parecia uns arroz grandão cor-de-rosa, que eu sonho em comer isso, gente, porque é uma memória afetiva muito boa, era um negócio doce. E só que assim, eu aprendi a conhecer, então eu conheço tudo de fruta, não é da profissão. É porque eu tava lá com meu pai, eu acompanhava a barraca, eu ajudava, eu tinha meu carrinho de feira. Então isso é cultural, então é um mega passeio pro filho. Hoje em dia as crianças não sabem o que é o legume, como ele é. Então, não come cenoura. Acho que come, sempre comeu, imagina na sopa. Não, mas era uma sopa com 30 coisas dentro. No meio tinha cenoura e a mãe deduz que ele come. Mas a criança não sabe o que é uma cenoura. Não sabe que é uma cenoura cor de laranja, muitas vezes. Porque tá sempre misturada com alguma coisa. Ele não pode ver, se ver, ele não come. Eu tenho e isso a dinâmica também. é ao contrário. Você precisa mostrar pra ele. Até uma coisa que é muito legal, que na infância, eu lembro que eu fiz muito com o Gabriel, é o BLW, né? É você dar a textura pra criança pegar, comer. Entender. E graças a Deus o Gabriel nunca teve restrição alimentar de nada. Inclusive, ele ama brócolis, assim, né? É uma coisa que, assim, desde pequenininho é até engraçado. Porque ele ia no supermercado comigo, pequenininho, e ele via o brócolis, ele ficava assim, mãe, eu quero brócolis, mãe, quero brócolis. E tem uma foto dele com o brócolis no colo, dormindo. Ele dormiu com o brócolis abraçado. Mas é uma coisa que é da gente, a criança é esponjinha. Então, tudo que a gente mostra pra eles, e aí eu coloco o meu lado erro também, né? Que eu sou chocolatra assumida. E tá tudo bem, porque o equilíbrio, né, que a gente fala, ninguém falou que não pode dar. Lógico que a gente espera uma certa idade, mas tá tudo bem. E aí ele também virou outro, né? Mas é aquilo que a gente molda, a gente sempre fala que é o exemplo. Né? Então, eu tive muito no consultório mães, que, né, e assim, hoje é uma coisa que eu não atendo realmente criança menor de 12 anos. Que a mãe vinha com as queixas, a criança sempre acima do peso, ou colesterol alto, encaminhar de algum endócrino. Não sei o que fazer mais com essa criança. Pelo amor de Deus. Aí você já fica sem graça, porque assim, eu entendo o desespero da mãe. Tipo, a mãe é muito difícil um filho doente. Em todos os sentidos, principalmente pela preocupação. Mas de contrapartida, se a criança come aquilo é porque alguém dá. Ela não tem autonomia para ir comprar, ela não tem dinheiro para ir comprar. Então, antes de você só criticar a criança, como é que tá o seu ambiente? Como é que tá a sua educação nutricional para poder educar a criança? Então, eu falo que, na verdade, educação nutricional não é uma frase certa, porque a gente precisa, na verdade, reeducação alimentar, a gente precisa de uma educação alimentar. Não uma reeducação, porque a gente nunca foi educado, a gente nunca aprendeu isso na escola. Agora se fala isso na escola, mas o quê? Sei lá, de 10, 15 anos para cá. Eu não tive nenhuma aula de alimentação na minha época. E a gente precisa falar disso, né? De educação nutricional, entender a importância dos nutrientes, dos alimentos e respeitar também a seletividade, às vezes, da criança até certo ponto, no sentido, tá vendo? Dei uma cenoura na mão, igual você mandou, ele não gostou. Mas, gente, a cenoura pode ser ralada, pode ser cozida, pode ser purê, pode ser cortada em cubos, cortada em palito, né? Pode ser chips. Então, assim, será que você testou realmente? Então, dá trabalho, eu sei que dá trabalho. A gente fala o tempo todo, filho dá trabalho. Mas é aquela coisa, então pensa, né? Se realmente você quer esse trabalho, se vai delegar para alguém, mas prioriza esse olhar. Então, a gente tinha muito isso, o tempo que eu trabalhei numa escola infantil, a gente fazia horta para as crianças, então, a gente tinha o dia que eles iam na feira comprar. Então, muito legal. São projetos que precisam ser feitos, a criança precisa entender desde pequena.
né? E eu tinha mães que falavam, tipo assim, eu não interessa o que eu vou comer, eu não importo comigo, eu importo com ela. Ela comendo bem, eu tô feliz. Mas a gente precisa cuidar da gente, né? Você precisa cuidar de você e você precisa dar o exemplo, né? Então, é uma temática sempre complicada. Mas aí, de novo, a gente volta para o assunto férias, que a gente nem saiu, na verdade. Que talvez as férias, se você puder estar perto, mesmo que um período, é um momento, às vezes, disso. Que você tem tempo para isso. A criança tem tempo para aprender, porque não tá na correria. Então, talvez é exatamente isso, incentivar, dar na mão. Vamos fazer um bolo de cenoura junto. Não tem problema farinha com açúcar. Porque vai ter uma cenourinha dentro do bolo, a criança vai estar fazendo. E o equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo. E criança, gente, é uma fase de crescimento constante. É um gasto energético constante. Então, assim, se tiver... A gente vai na onda de comer o que eles comem, a gente engorda. Eles, nada. Exatamente. O metabolismo deles é um vulcão em erupção. É rápido demais, né? Exato. Quando que a criança começa a ter problema de peso? Não é só por genética. É justamente pela má alimentação e sedentarismo. Não adianta. Então, mesmo que uma criança coma além do normal, por um processo de ansiedade, se ela tiver um estímulo, ainda equilibra-se. Então, eu sempre falo, não se faz dieta em criança. Né? A gente faz estímulos. Então, logicamente, a gente melhora a qualidade da alimentação. Então, a gente deixa uma alimentação menos calórica, mas a gente estimula, porque ela está em crescimento. Não dá para fazer dieta numa criança. Como você tira? Como você restringe uma criança sem ela entender o porquê? Sim. Né? Você briga para comer, agora você toma. Então, como assim? Então, é difícil a trabalhar com a criança, demanda muito essa questão. E aí, como eu gosto muito do emagrecimento como um todo, eu acabei dando essa segurada. Então, de 12 anos para cima eu atendo, porque a demanda no consultório, a didática é diferente. Então, eu acabei segurando, mas precisa. E as férias tem como ajuda. Não é? Ó, gente, eu não vou explicar um de cada vez, porque o nosso tempo tá se esgotando, mas vamos passando aí, Lucas, pro pessoal aí de casa dar uma olhada, uma espiadinha. Nossa, é muito legal, né? Esses aqui de formas de EVA. E, gente, coisas que e não são é coisas caro, né? baratas, que entretem, né? E é muito gostoso. Você viu que legal? Porque a gente trabalha a questão de cor e trabalha também a questão da coordenação motora ali, né? Caixa de sapato faz, né? Sim. Ó, de novo, o objeto de pinça, gente, porque pinça é muito importante. A gente tá trabalhando na educação infantil, né? Com as crianças. Trabalhando essa força mesmo. E a criatividade, né? Os jogos. Nossa, gente, eu tô louca nesse negócio. Isso aqui eu fiz com o Gabriel quando ele era pequenininho. Eu tô com muita vontade de fazer em época de pandemia, né? Que no legal. Apartamento, porque eu não tinha pra onde ir, né, gente? Apartamento. Então, é muito legal essas brincadeiras. Nascesse com fita, eu quero muito fazer. Muito legal. Balão, olha que legal. É muito gostoso, gente. A minha mãe fazia boliche com garrafa PET, sabe? Aqui, né, de trabalhar a adivinhação da textura, pra eles poderem olhar sem olhar com os olhos, né? Olhar com tato, né? Perceber o que é. É muito gostoso. É isso, gente, essas dicas. Muito legal. Pra gente poder estar brincando, se divertindo. Jogo de memória. Saindo, né, das telas. Essa Sai é a nossa pouco, proposta. Né, da zona de conforto mesmo. Sim. Que lógico que é mais fácil, né? Mas a gente precisa moldar. Com e aí, certeza. Já tem a sua programação com o Gabi? Vai começar agora, já, na verdade, né? Nós já combinamos, vamos um dia pro Parque da Mônica, em São Paulo. Que é uma delícia, ele já foi sério? pra lá, nós vamos. Gente, eu preciso comer. Nossa, tá difícil aqui, viu? Pensei na academia, você veio com esse papo hoje. Eu já pensei no parque, você já veio com esse papo de Parque da as Mônica. energias, né? Nós vamos, eu vou com a minha prima, né? Dá pra gente combinar, vamos com a gente. Sabe que eu nunca fui, né? É uma delícia. Nunca fui ao Parque da Mônica. Ela lançou quando já não fazia parte mais da pessoa no primário. É muito engraçado, porque eu fui com... Eu não me esqueço. Eu fui com 7 anos pro Parque da Turma da Mônica. E era uma memória que eu tinha afetiva da minha infância. Muito louco isso, né? E foi tão engraçado, porque quando eu morava em São Paulo, eu levei o Gabriel. E aí eu falei, gente, tá tudo igualzinho, assim. Que gostoso que foi. Lógico que eles atualizaram muitas coisas. Mas, assim, a mesma memória, né? Daquele lugar, daquele encanto. Que Turma da Mônica é uma coisa que sempre passou por todas as gerações, né? Não adianta. Isso é uma coisa muito gostosa da gente lembrar da nossa infância. E a minha mãe fala da Mônica. Então, o quanto é gostoso isso. E o Gabriel também fala bastante. Então, nós vamos.
E também estamos querendo ir o pessoal da escola, a gente combina pra vocês junto com a gente, pra fazendinha de chocolate. Ah, nunca vi. Ai, Super que legal. legal também, porque eles têm contato com os animais. É muito Mas legal. tem chocolate? Tem. Itu, né? Aqui é na estrada de Itu, se eu não me engano. Eu não sei se é isso. exatamente em Itu, mas ou é E na é um estrada lugar de super Itu. legal. Eu nunca fui, eu só vi assim pelo site, né, pela foto. E o pessoal tá querendo ir também, então é gostoso fazer um passeiozinho assim, né, diferente, até pra eles Olha aí, já vou fazer poderem uma van vivenciar. aqui. Então, mas nós vamos fazer. Ai, nós acho que as vamos. crianças se interessam. Vamos. Acho que Inclui top nessa também. daí. Ai, Eu pode ia deixar. As crianças aqui se interessam, tipo, super top. Não, e nós vamos mesmo. Bora, que dessa van vai sair um ônibus. Ah, não duvide, não Quem tá duvide. assistindo também quiser, ó, a gente já monta um ônibus saindo de Tatuí, E né? aí, já vou falar, gente, né? Mais uma coisa. Nesse tipo de passeio, é legal que leve lanche. Sim. Primeiro porque a gente vai encontrar sempre o quê? Industrializados de modo geral e sempre num custo muito maior. Exato. E existem lanchinhos que a gente pode levar. Então, esse é o momento que nos vai levar, tipo, um frango desfiado. Dá pra levar um presunto de queijo, Sim. né? Numa bisnaguinha, bisnaguinha, né? embalada ali num papelzinho alumínio, né? Então, assim, dá pra gente levar. Então, leva fruta, Ai, gostoso, né? Pipoca, né? gente, é uma coisa que super dá pra levar. Então, né? Então, é uma outra dica também, tanto de economia, vamos dizer assim, mas, de novo, de saúde, de bem-estar. Sim. Né? Não precisa levar frutas picadas, leva as frutas com casca, se for prático, né? Então, eu acho que é uma coisa... E, assim, o que eu não posso esquecer nunca de falar nesse período de férias e de viagem e de tudo que a gente pode fazer, hidratação. Exato. A criança, ela dispersa e a gente precisa deixar o tempo todo uma garrafa por perto ou lembrar de ofertar água, porque a criança não vai pedir água. Só que um corpo infantil desidrata muito, até por conta da demanda de energia que eles têm. Então, hidratação é muito importante. Então, assim, deixa o tempo inteiro água por perto. Espalha garrafas pela casa. Que ele passe e pegue. Porque precisa muito hidratar. Não dá pra não deixar. E assim, água, por favor, não é suco. É água. Hidratação, a gente fala de água. Alguns tipos de chás também, se criança gostar. Mas assim, foca na água. De novo, o simples que dá certo. Sim, com certeza. O corpo Ai, precisa de gente. hidratação. É isso, né? Ai, que delícia falar, né? Gostoso, Fica horas né? aqui falando, Eu acho que né? dá pra incluir também nessa rotina aí das férias, alguns dias de piquenique. Ai, Nossa, bora. então, é muito importante. Ó, pra quem é de Super Tatuí, eu acho que a com ela. prefeitura é um lugar super gostoso, Sim. né? Tem um gramado lindo, tem um espaço muito amplo, eu acho que fica a dica, né? Tem as também. pracinhas com os parquinhos Isso que eu também, ia falar. né? Tem ali ali no Ayrton Senna, tem no Carroção também, que é muito Nossa, gostoso. verdade, tem os tem. brinquedos. Buscar E- isso, e não é difícil, Não, né? Não precisa ser uma gente. toalha xadrez. Gente, uma toalha, né? Qualquer toalha, né? E às vezes convida aí um amigo, um vizinho, não precisa ser muita gente também, mas é fazer algo sair, diferente. né? Sair Teve uma fase que de as crianças casa. ficavam comigo de terça-feira, e a gente fazia piquenique na sacada de casa. Ai, que gostoso. Porque eu tinha medo de sair, falei, não vou fazer no meio da avenida. Morria de medo. Matheus ainda era pequeno, pra levantar e Gente, dar uma é um corrida, segundo. sei lá. Não arriscava, confesso. Mas a gente ia pra sacada, estendia a toalha no chão, e cada dia, então a gente fez cachorro-quente, sim. Ai, que delícia. Fizemos tostequinho, e tinha. Então a gente fazia o quê? A gente ia direto pro mercado, cada um escolhia algo que queria. A gente chegava em casa, preparava e ia pra sacada. Ai, que gostoso, né? Vamos. Então vale, eu acho que vale a dica, né? É isso, né, gente? Então, a nossa intenção do podcast de hoje foi falar sobre as férias, falar sobre ideias, compartilhar, aceitar também. Exato. Mandem pra gente. Quem quiser participar, a gente já monta um grupo no WhatsApp, Exatamente isso. né? De dicas, passeios, projetos. Mães unidas. Não é? Exatamente. Rede de apoio, vamos lá, né? Super. E é isso, gente. Só gratidão. E nos vemos no próximo podcast. Nos vemos nos próximos. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua indicação, né? E até a próxima. Beijos, pessoal. Beijo. Beijos!